E como lota, nós temos que ter um controle de pessoas aqui dentro por uma questão de segurança. Então, por isso que nós adotamos os ingressos para a entrada. É para uma segurança interna mesmo, para não termos superlotação aqui. Mas nessa manhã viemos juntos para adorarmos ao Senhor juntos, né? Eu queria convidar você a se colocar em pé. E você trouxe a sua Bíblia com você. Quero te convidar a abrir no Salmo de número 147. Salmo 147, nós vamos ler juntos do verso 1 até o verso 11. A palavra de Deus diz assim: Aleluia! Como é bom cantar louvores ao nosso Deus, e como é agradável e próprio louvá-lo. O Senhor edifica Jerusalém e Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. O Senhor sustém o oprimido, mas lança por terra o ímpio. Cantem ao Senhor com ações de graças. Ao som da harpa façam música para o nosso Deus. Ele cobre o céu de nuvens e concede chuvas à terra e faz crescer a relva nas colinas. Ele dá alimento aos animais e os filhotes dos corvos quando gritam de fome. Não é a força do cavalo que lhe dá satisfação, mas é a agilidade do homem que lhe agrada. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que colocam sua esperança no seu amor leal. Amém? Cantem ao Senhor com ações de graças. Nós estamos aqui essa manhã para isso, para cantarmos ao Senhor com ações de graças. Vamos orar juntos ao Senhor. Pai querido, nós queremos louvar o Teu nome esta manhã, pela forma tão especial que o Senhor cuidou de cada um de nós durante toda essa semana. Queremos louvar a Ti pela manifestação da Tua graça, do Teu amor, que tem sido tão presente e tão real na nossa vida em todo o tempo. Nós não nos cansamos de agradecer ao Senhor pela manifestação do amor e da misericórdia e da graça do Senhor. Porque apesar de nós, Pai, apesar de todas as limitações que temos, apesar de todas as coisas que nos envolvem no dia a dia, as nossas preocupações, as nossas ansiedades, e muitas vezes até a nossa própria euforia, o Senhor continua sendo o mesmo Deus que olha o nosso coração, o mesmo Deus que continua olhando as intenções do nosso coração. Eu sei, Pai, que o Senhor se agrada quando o Senhor nos sonda e percebe que o principal desejo é de adorar o Senhor. E não é adorarmos só em culto, adorarmos só no domingo, mas é sermos verdadeiros adoradores todos os dias. Pai, que o maior desejo do seu coração e o que agrada ao Senhor é quando mantemos em nosso coração de uma forma muito clara e muito leal o temor ao Senhor em tudo que fazemos, em tudo que pensamos, em tudo que projetamos. Pai querido, nós não temos que perder esse sentimento. Por isso, nessa manhã, nos reunimos aqui como igreja, como povo do Senhor, com tantos que nos visitam, com tantos que nos assistem pela internet, com tantas pessoas que depois assistem esses cultos, mesmo depois que eles acabam lá pela internet. Alguns desses cultos que foram para a TV depois, nós sabemos, Pai, que o Senhor é o Deus que está buscando a todo tempo adoradores que te adoram em espírito e verdade. Então nós que estamos aqui essa manhã, não queremos perder essa oportunidade de adorar o Senhor. Não queremos perder essa oportunidade de juntos, num só sentimento, nos prostrarmos diante dele. Essa manhã foi preparada pelo Senhor para cada um de nós, Pai. E nós queremos sair daqui da mesma forma que chegamos. Por isso depositamos diante do Senhor todas as nossas orações. Depositamos diante do Senhor toda a nossa ansiedade e as nossas expectativas. Porque cremos que podemos confiar no Senhor em interações de graça a Ti. Por isso aceita esse tempo de culto ao Senhor e de celebração ao Teu nome. É aquilo que eu oro, Pai, junto com os meus queridos que já estão aqui. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, amém. Dá um bom dia para quem está perto de você aí, bem gostoso mesmo. Isso. Quem está atrás de você. Nós vamos cantar sobre a maravilhosa graça de Jesus, falando desse amor dele que tem se revelado por nós. Maravilhosa graça, graça de Deus e Pai, todo poder nela, como de começar. Ela me dá certeza, eu vivo com firmeza, pela maravilhosa graça de Jesus.
pela sua maravilhosa graça do Senhor. Nossa, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. Maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Ela Deus transforma, além da elevar. Seres perfeitos salvo, nação do céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Só as vozes, maravilhosa graça. Maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. Maior que a minha iniquidade, é revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Aleluia, amém. Sobre a maravilhosa graça de Jesus. E nós podemos caminhar no exercício da nossa fé, aumentando cada dia, porque a graça do Senhor se renova por nós também todos os dias. Amém? Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás o quê? A chance de te conhecer um pouco mais. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares, me atravesso, me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus, e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. Você pode levantar suas mãos e falar assim: Senhor, sempre rompendo em fé, minha vida se revestirá do seu poder, romper meu pé. com ousadia, vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, romper meu pé. Você sabe o que é caminhar cada dia rompendo em fé com o Senhor? Essa manhã eu levantei 5 horas da manhã com a minha pressão lá em cima. Aí falei: Senhor, não é possível, de novo. Tomei um remedinho abençoado lá, que é tão bom que ele leva a pressão lá para baixo. Falei: Senhor, eu queria tanto hoje estar junto lá para adorar o Senhor. E aí esse Deus que cuida da gente, Deus que fala assim: onde está a tua fé? Diz que quando nós adoramos ao Senhor dizendo que queremos caminhar rompendo em fé todos os dias, é todos os dias, é porque nós dependemos desse Senhor todos os dias. Ele se faz presente aqui hoje para aumentar a sua fé e renovar a sua fé. Amém? Isso adoramos ao Senhor juntos? Cada vez que a minha fé
Amém. Tu me dás a chance de crescer mesmo. Amém. Os desertos e mares pra perto de ti. Minhas provações, elas não são maiores. Minha vida se revestirá do seu poder, em fé, com ousadia vou ver o sobrenatural, lutar e vencer, vou cantar e colher, a cada dia vou viver, em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, mantendo em fé, com ousadia vou ver o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher, a cada dia vou viver. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Ó Senhor Jesus, amém. Amém. Rompendo em fé cada dia. Você pode se assentar, meu irmão. Nós continuamos o nosso culto de louvor e adoração a Deus, sendo informados do que acontece na nossa igreja. Você fica por dentro dos ministérios, das datas, agendas, aqui no Acontece na PIB. Não sei se você sabe, mas aqui na PIB, dentre tantas as pessoas que representam a nossa igreja, nós temos um grupo de atletas paradesportistas, um grupo de atletas com deficiência visual que representou a nossa igreja, a BASC, nos Jogos Especiais de Curitiba e representaram muito bem, ganhando medalhas e troféus para a nossa galera. Oi, meu nome é Juliano Douglas de Andrade, participei de Jogos Especiais de Curitiba, conquistei 3 medalhas de ouro e 1 de prata na natação. Bom, eu me chamo Alex da Silva, do Goalball, onde nós alcançamos medalha de ouro e estive participando da modalidade de xadrez, onde também consegui a medalha de ouro. Bom, meu nome é Marcelo de Oliveira, conquistei a medalha pelo Goalball e foi um prazer competir pela BASC, representando essa igreja maravilhosa. Meu nome é André Luiz, a gente conseguiu uma medalha no Goalball. Eu estou muito contente, a gente está participando dos Jogos Especiais, levando o nome da BASC em Curitiba e continuar fazendo o Goalball aí, demais modalidades que a gente faz. E agradecedor ao pessoal da BASC aí ter apoiado a gente. Então, você gostou? Essa é a galera que representa você nos Jogos Especiais e em todos os outros eventos que são organizados. E lembre-se, se você quiser participar, está feito o convite. Se você quiser dar sua oferta, sua colaboração, saiba que a gente precisa muito, pois essa estrutura é muito grande. E esse troféu é para você. E dia 6 de dezembro, um sábado bastante movimentado aqui na nossa igreja. É o último dia do aquecimento para você que participa do Nataleluia 2008. Não perca, às 2 horas da tarde. E você que deseja participar do Café Colonial dos Amigos em Cristo, seu horário marcado aqui às 4h30 da tarde. Logo mais à noite, às 7h30, é a vez do jantar de encerramento das Mensageiras do Rei. Não perca tempo! A partir de amanhã, segunda-feira, você já pode trocar o seu quilo de alimento pelo ingresso do Nataleluia 2008.
E o Acontece na PIB vai ficando por aqui, desejando a você, aniversariante da semana, um feliz aniversário, que Deus os abençoe. E você acompanha também algumas imagens do Decol, o evento de jejum e oração que aconteceu sábado passado no Centro Cívico aqui da nossa cidade. Que Deus os abençoe e até domingo que vem.
dia. Opa, que bom, né? Que a gente pode estar junto adorando ao Senhor e buscando a face dele em oração. Hoje a gente tem alguns motivos especiais para agradecer a Deus e para interceder. Você tem assistido na mídia, não é? O que está acontecendo em Santa Catarina. E hoje a gente tem um povo aqui de Santa Catarina, não é? Da Igreja de Barreiros, o coro está aqui. Fica de pé o coro da Igreja de Barreiros. Sejam bem-vindos. Vamos dar uma salva de palmas aí para os nossos irmãos, não é? Deus abençoe vocês. Muito obrigado, queridos. Pode sentar. Pastor Jonas, vem aqui. Conta para a gente como é que está a situação lá em Santa Catarina e o que a gente pode fazer para ajudar. Bom dia, irmãos. A nossa gratidão por estarmos aqui. É sempre bom estar na PIB. Barreiros ama muito esta igreja, pela parceria, amizade, companheirismo que o Senhor tem nos proporcionado durante esse tempo de estarmos juntos no ministério ali. No início da semana pensávamos nem poder chegar aqui, mas graças a Deus as águas baixaram, a BR foi liberada em meia pista ali em Garuva e nós conseguimos chegar. Mas à medida que viajamos, vamos notando as marcas do sofrimento do povo, das dificuldades, das lutas. Lá em Florianópolis, em Barreiros, nós estamos sofrendo um pouquinho com a falta de água e também não temos gás nos postos de combustível, mas estamos bem. Agora as regiões de Blumenau, Itajaí, Balneário Camboriú e toda a região do Vale do Rio Itajaí-Açu, as pessoas estão sofrendo bastante. São 15 semanas seguidas sem parar de chover. Então a terra ela já não absorve mais, por isso está ocasionando esses deslocamentos de terra, fechando as BRs e destruindo as casas. Algumas igrejas batistas estão lotadas de desabrigados, desalojados, principalmente em Blumenau e Balneário Camboriú. Nossa igreja também está participando com coleta e tudo que os irmãos puderem ajudar será muito bem-vindo. Alimentos não perecíveis, água, leite é algo muito importante. Itapema está precisando de fraldas, é isso, Thelma? Minha esposa está ali, ela ligou dizendo que estão precisando de fraldas para as crianças. Então, se os irmãos puderem ajudar nesse sentido, tudo será muito bem-vindo. Muito obrigado. Nós já enviamos um ônibus, já saiu aqui da ação, um ônibus não, um caminhão, né? Eu vi tanta gente, pensei em ônibus, né? Mas saiu daqui já um caminhão de doações que foram entregues, porque não dava para ficar esperando, o povo está precisando lá e a gente tinha bastante coisa aqui e já mandamos. Mas eu queria desafiar você hoje a trazer alguma coisa da sua casa, tá? E você pode entregar num desses lugares, pode trazer aqui para a nossa igreja, pode levar na igreja do Bacaxeri, que também é um centro de arrecadação, em qualquer loja da Avan que tem caminhões que estão sendo carregados e saindo diariamente para lá, e no Corpo de Bombeiros. O objetivo é que quanto mais rápido chegue lá, mais rápido as pessoas são atendidas. Então às vezes a gente quer juntar, mas na verdade atrapalha, né? Então a gente, na medida em que tem, já está mandando para que essas pessoas possam ser de alguma maneira socorridas. Então hoje, se você puder olhar lá no seu armário, roupas, móveis, alimentos, enfim, tudo que você tem visto aí na televisão, coopere, tá? É uma bênção que você pode estar fazendo chegar na mão de pessoas que a gente nem sabe o nome, mas que o Senhor conhece, está vendo o clamor e o sofrimento deles. Posso contar com vocês? Amém? Eu não ouvi, amém? Amém, quero ver todo o povo de Deus aí trabalhando para isso, tá? Outra coisa, nós começamos agora a nossa campanha de cestas de Natal. Então, normalmente as células, as classes de escola dominical, os irmãos aqui da igreja nos ajudam a distribuir as cestas de Natal. O ano passado nós conseguimos distribuir 2.000 cestas de Natal. E esse ano nós estamos mudando um pouquinho a maneira de fazer por causa de uma questão de logística. Conforme o número foi aumentando dessas cestas, nós ficamos sem condição de montá-las, né? E isso são toneladas e toneladas que tem que ser carregada para cima e para baixo, para lá e para cá.
Então, às vezes, para você fazer isso, faz lá no subsolo, aí na hora de entregar tem que subir tudo isso para cá, ou faz aqui no púlpito, então fica uma coisa meio confusa. Então, a maneira que nós decidimos fazer esse ano é pedir a você que nos ajude a comprar uma cesta de Natal, e nós estaremos, combinamos com o nosso fornecedor, que nas nossas congregações, dos locais que a gente tem fixo de distribuição, ele vai entregar diretamente naquele local. Então a gente tem a montagem pelo mesmo valor praticamente do que nós gastaríamos montando, e ainda a entrega para alguns locais. Então, se você quiser participar, não é, e vai participar com certeza desse movimento da igreja, na saída tem um stand da Abasc, onde você pode adquirir a cesta de Natal, dar o valor da cesta de Natal, e eles vão então pedir ao nosso fornecedor. E você vai ganhar um presente. Essa latinha aqui bonitinha, não é? E sabe o que é que tem dentro da latinha? Tem um saquinho de bala de goma. Eu sou vidrado em bala de goma. Essa eu não devolvo, já é minha. Entende? E você fica com essa lembrancinha de Natal aqui para você, e a gente vai estar assim construindo esse nosso carinho, né, pelas pessoas carentes. Há várias iniciativas que nós fazemos durante esse período de Natal, das cestas de Natal. Esse ano estamos incluindo esse trabalho a favor de Santa Catarina. Nossa intenção é, conforme também as arrecadações financeiras venham, designarmos uma parte dessas cestas de Natal para Santa Catarina. Então a gente vai estar agilizando esse processo, e você pode nos ajudar. E se Deus quiser, a semana que vem eu vou falar de um outro projeto para você ir orando. Você sabia que tem muita gente desesperada que escreve uma carta para Deus e põe no correio? Sabia disso? E existem milhares e milhares de cartas que estão no correio, aqui da cidade de Curitiba, tá? Direcionadas para Deus. E eu fiquei sabendo, alguns irmãos me falaram, e nós estamos pensando no seguinte, em pedir ao correio algumas dessas cartas para a gente orar para essas pessoas. E se a gente puder ser resposta dessas orações, a gente ir lá na casa delas e ser resposta da oração. Então a semana que vem eu vou falar um pouquinho sobre isso. A gente vai estar distribuindo algumas dessas cartas entre as nossas células, entre os nossos grupos, para vocês estarem orando, buscando a face do Senhor, não é? E que aquele clamor que está lá, não é, no correio, que não vai para lugar nenhum, chegue à presença de Deus, e que nós, como o povo de Deus, possamos fazer diferença na vida dessas pessoas. Então já vai orando. Senhor, tem um monte de carta lá que eu não sei de quem é, mas o Senhor sabe, né? Recebe como oração. E se o Senhor tem alguma coisa comigo para ser resposta dessa oração, eu quero participar desse projeto de Deus na vida das pessoas. Para concluir, eu queria dizer para você que Deus nos abençoou como igreja. E essa semana nós recebemos 2 doações. Recebemos de uma família da igreja para construção, uma perua Peugeot 98, que eles consagraram ao Senhor para que fosse vendida e fosse transformada em recurso para construção. E recebemos uma bicicleta também, né? Que o irmão trouxe aqui, sexta-feira, e está ali para ser transformada em recursos para a nossa construção. Que Deus abençoe essas pessoas, essas famílias, que Deus olhe para o povo lá de Santa Catarina que está passando por um momento difícil, e que o povo de Deus possa se unir nessa batalha de amor aí para a gente resgatar pessoas que estão vivendo uma situação tão difícil. Vamos nos ajoelhar diante de Deus, vamos orar ao Senhor? Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua graça, porque a Tua graça nos alcança em todos os momentos da vida. A Tua graça nos alcança quando estamos alegres, a Tua graça nos alcança quando estamos tristes, a Tua graça nos alcança, Senhor, perto,
a tua graça nos alcança distante, a tua graça é maior do que tudo que existe, por isso nós fomos encontrados pelo Senhor. E nesta hora te pedimos, Senhor, põe a tua mão de bênção sobre aquele povo, Senhor, que está passando por tanta necessidade, e não somente a necessidade material, física, mas, Senhor, tanto da necessidade espiritual, e que apesar, Senhor, de todo esse tempo de luta e provação, a palavra do Senhor possa chegar ao coração deles, e seja tempo de avivamento e de conversão, que possamos olhar para dentro do nosso coração e enxergar que precisamos do Senhor, e que a nossa vida não é nada sem o Senhor. Então põe a tua mão de bênção. Oh, Pai, eu fiquei impressionado em saber que existem milhares de cartas endereçadas a Deus, representando o desespero da alma de tanta gente, Pai. Oh, Pai, olha para essa população que nós não sabemos o nome, mas, Senhor, que está vivendo dias difíceis e de angústia, e põe a tua mão de graça sobre elas. E, Senhor, usa o teu povo, desperta-nos para que sejamos instrumentos do teu amor e da tua bênção em qualquer lugar. Ó Pai, fica com o teu povo aqui, dá-nos a tua direção, dá-nos a tua força, e ajuda-nos, Senhor, a experimentar cada dia um pouco mais da tua graça. É em nome de Jesus que oramos. Amém e amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso, diante dele nos prostramos. Por tua obra em nossas vidas, confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo.
assim seja, né? Que esse seja o desejo do nosso coração, engrandecer o nome do Senhor. Você já viu como é que está subindo a última laje? Viu? Viu aqui desse lado aqui já está, né? Se Deus quiser a gente já vai, né? Termina. Essa é a última, gente. Aleluia. Tá? Então essa é a hora que você pode nos ajudar a terminar a última laje desse prédio, né? E esse é o momento quando nós consagramos os nossos dízimos, as nossas ofertas alçadas, a nossa oferta para cestas de Natal, enfim, toda essa obra. Parece tanta coisa, mas de fato são tantas as demandas, né, que a gente tem no reino de Deus. E é por isso que o povo de Deus participa conforme aquilo que o Espírito de Deus toca o seu coração e lhe dá alegria. Então, se a alegria do Senhor, de participar, de contribuir, de fazer diferença nessa terra, está no teu coração, esse é o seu momento de entregar o seu dízimo, a sua oferta alçada, como culto e adoração ao Senhor. Adoremos ao Senhor. De pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje posto inundas meu ser. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, é capaz de dar ao homem salvação. Só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer, hoje passo inundas meu ser. Você pode se colocando em pé. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. Jesus, é capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Por isso deixa o Salvador em todo tempo, com o seu amor te ajudar e te guiar. Amém? Já andaste só em tristeza, já choraste nas trevas da solidão. Sem saber o caminho a seguir, deixa o Salvador, o Senhor.
Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Por viveres dias vazios, não saber o futuro que enfrentarás. Tu precisas da segurança, o conforto que só Cristo dá. Deixa o Salvador com seu amor te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te ajudar, te guiar. Abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Pelo Santo Espírito liberais, tua plena paz desfrutarás. Em teus amanhãs, ao teu lado pra sempre irás. Deixa o Salvador com seu amor te guiar. Deixa o Salvador com seu amor te guiar. Abre teu coração, aceita o seu perdão. Deixa o Salvador com seu amor te salvar. Amém. Diz para quem está perto de você, ó, deixa o Senhor te ajudar. Fala para quem está perto de você aí. Deixa o Senhor te ajudar. Porque nós podemos, olhando para Cristo, caminhar todos os dias. Amém. Hoje forte contundente, terra do pecado, mas os seus olhos não podem me afligir. Sei em quem confio, pois
Podeis assentar. Hoje nós temos a alegria e o privilégio de receber aqui o pastor Tomé, sua esposa Helenice. Temos outros irmãos que são lá de Portugal que estão acompanhando. Vocês não, né? Não? São daqui do Brasil mesmo. Então tá. Pastor Augusto e Kátia, onde é que estão eles? Olha lá, são de Jundiaí, São Paulo, não é? E representando os seus companheiros lá, né, em Portugal, está aqui também o irmão Arruda, não é? Onde é que está o irmão Arruda? Eu vi ele passando aqui. E a esposa, estão ali, olha lá, né? Tá, Rosinha, que trabalha com eles lá em Portugal, aqui, não é? E que bom que a gente, olha lá, Rosinha ali, tá bem, olha só, que bênção, né? Vamos bater uma salva de palmas para eles lá, né? Que alegria que eles estão aqui. E é uma alegria porque Tomé foi um companheiro nosso de escola, sentávamos juntos ali no seminário, discutíamos bastante, né? As posições teológicas diversas, mas um amigo muito querido, firmado na graça de Deus. É tão gostoso depois de tantos anos vê-lo, não é, com a sua família toda servindo ao Senhor de todo o coração. E ele tem um duplo campo missionário, e ele vai explicar melhor esse duplo campo, porque ele está em Portugal, mora com a sua família em Portugal, participa da plantação da igreja e coordena uma equipe para esse trabalho, mas ao mesmo tempo é coordenador de todo o projeto da nossa Junta de Missões Mundiais na região da Índia. E você tem ouvido tanta coisa a respeito da Índia. E ele vai poder hoje compartilhar conosco o que Deus está fazendo e o que precisamos orar. Eu queria orar com eles aqui, agradecendo a bênção da vida deles aqui e a certeza de que Deus vai falar ao nosso coração. Pai querido, muito obrigado pela alegria de rever pessoas que nos são caras, pessoas que nos são tão especiais e que temos visto a Tua boa mão a favor delas. E nesta hora, quando eles vão compartilhar conosco as coisas grandiosas do Senhor, que o nosso coração e que a nossa mente estejam abertos a ouvir a Tua voz. E aquilo que o Senhor preparou como desafio para cada um de nós, seja respondido com fé e com alegria pelos nossos corações. Usa os Teus servos e abençoa a nossa vida. É aquilo que clamamos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz. Eu quero dizer aos irmãos, à PIB aqui de Curitiba, que é uma alegria muito grande poder passar esse tempo com vocês, ver um pouco da graça de Deus na vida aqui desta igreja, que é tão querida para nós, porque já há mais de 12 anos está envolvido no sustento financeiro e também nas orações, não só para a nossa família, mas nos projetos que nós estamos desenvolvendo, procurando ser instrumentos do reino de Deus na extensão do amor de Cristo para as nações. A alegria também de poder estar um pouco com o pastor Pascoal, como ele disse, nós fomos colegas de curso de teologia no final dos anos 80 na Faculdade Teológica Batista de São Paulo. Sentávamos juntos, debatíamos muitas coisas daquilo que aprendíamos, concordávamos em algumas coisas, discordávamos em outra, mas é assim. E fico alegre em ver o que Deus está fazendo através do pastor Pascoal, da sua esposa, da sua família, né? E ver a graça de Deus na vida dele. E ao ver a graça de Deus na vida do pastor Pascoal também, a graça de Deus na vida desta igreja aqui. Nós estamos envolvidos com a obra de Deus desde janeiro de 92. Eu, a esposa Helenice e nossos 2 filhos, o Gerson e a Sara, hoje já crescidos, estudando na faculdade. O Gerson está no 3º ano de engenharia. A Sara completou 19 anos fazendo o curso na faculdade de Ciência do Esporte, já não pode acompanhar-nos, mas como família temos servido a Deus. E nós estamos envolvidos em 3 projetos, servindo a Deus. Não vamos apresentar nesse instante
o PowerPoint, por causa também do tempo, mas gostaríamos de deixar aqui um pequeno resumo daquilo que Deus está fazendo. E se Deus está fazendo aquilo que os irmãos vão ouvir, não é por causa de mim, da esposa, mas é por causa de igrejas que atrás de nós, como a PIB de Curitiba, que desde 1994 tem nos ajudado através das suas ofertas e através das suas orações. O primeiro projeto que eu gostaria de compartilhar como parte informativa, porque sem informação não há oração, e sem oração não há ação. Talvez muitos dos irmãos que estão aqui, amigos, não nos conheçam, porque em 2004 passamos pela igreja, mas foi um ano atípico a nossa vinda aqui. O pastor Pascoal estava hospitalizado naquela altura, foi em junho ou julho de 2004, é assim que a junta faz, de 4 em 4 anos voltamos ao Brasil, por um período promocional. Nós estamos nesse trabalho promocional desde setembro, não é? Estamos para voltar agora em início de janeiro próximo para o campo, não é? E talvez muitos de vocês não nos conheçam, porque 2004, quando aqui passamos, foi numa quarta-feira, nós lembramos muito bem, era um dia extremamente frio em Curitiba, não é? Tivemos um grupo bem reduzido, e talvez então foram praticamente 8 anos, não é? Sem contato com os irmãos aí, mas certamente os irmãos têm recebido as nossas notícias através do PAN, da carta de oração, do plano de adoção missionária, que a cada 2 meses temos mandado para os irmãos. Pelo menos o grupo de missões aqui da PIB de Curitiba tem recebido. Eu espero que tenham também tido a oportunidade de compartilhar para saber o que Deus está fazendo nas áreas do mundo onde nós estamos envolvidos. Deixe-me dar aqui um pequeno resumo nos próximos 10 minutos. Depois eu vou concentrar os últimos 20 minutos que temos aqui para uma mensagem de desafio, de encorajamento para a sua vida, para a sua família e para o coração desta igreja. O primeiro projeto que nós estamos envolvidos nos últimos 7 anos é o projeto no Parque das Nações, na área da Grande Lisboa. Nós estamos envolvidos com a Igreja Evangélica Batista de Oeiras, que é a nossa base, o nosso centro, não é, de expansão e de evangelização. Essa igreja que Deus usou as nossas vidas para fazer crescer em número, e ela cresceu pela graça de Deus, atingiu o limite máximo da sua capacidade de espaço, que é a casa dos 80, 85 pessoas, está limitado nos últimos 3, 4 anos por falta de espaço, mas é a igreja hoje que tem 2 frentes missionárias. É a única igreja da Convenção Batista Portuguesa que tem 2 frentes missionárias, objetivando em serem 2 igrejas. Uma no Parque das Nações, numa área de 20 mil pessoas, classe média, média alta. Nesse bairro teve, nos anos 90, no final dos anos 90, a última grande exposição da Europa. Virou um centro residencial e um centro comercial dos mais nobres da área da Grande Lisboa. 20 mil pessoas, não tem nenhuma igreja evangélica. Como tínhamos uma família da Igreja de Oeiras morando dentro desse bairro, começamos no ano de 2005, junto com a nossa equipe. A Rosa Lúcia faz parte dessa equipe, ela pode dar depois mais detalhes, porque ela vai estar aqui também com os irmãos. Nós recebemos 2 equipes de voluntários, de 2005 a 2006, 3 voluntários, 2006 a 2007, mais 3 voluntários. Interessante, eles estavam infiltrados, podemos dizer assim, nas academias de ginástica do bairro, no centro, academia de música, como voluntariado na escola local. Para quê? Para estabelecer relacionamento com aquele povo de classe média, média alta. E é um desafio missiológico. Portugal tem menos de 1% de evangélicos. É a estatística da Aliança Evangélica Local de abril deste ano. Então, menos de 1%. Aliás, os irmãos sabem, esse é o retrato da Europa. A Europa é um deserto espiritual. Extremamente difícil a comunicação do Evangelho, e o grande desafio missiológico no contexto português e no contexto europeu também deve ser muito similar com os irmãos aqui. O que fazer com famílias, com pessoas
que se consideram totalmente autossustentáveis, não é? Em sua questão financeira, na questão do seu conhecimento, e que não sentem nenhuma necessidade de um relacionamento pessoal com Deus. Esse é um desafio. E temos uma equipe tentando plantar uma igreja no Parque das Nações, como eu disse, de 20 mil pessoas. Precisamos das vossas orações. E uma outra frente missionária que a nossa igreja tem é em Vila Franca de Xira. Começou como imigrantes. Essa é uma outra dimensão do projeto que nós temos, chamado Projeto Europa Verde e Amarela. Estamos usando, isso vai ser acelerado a partir de junho do ano que vem, de usar imigrantes brasileiros. Alguns deles se converteram por causa do nosso trabalho, outros já são cristãos, vão passar por um treinamento e através desses imigrantes brasileiros comprometidos com o reino de Deus, tentar plantar igrejas entre os nacionais. Tivemos a oportunidade nos últimos 7 anos de treinar 140 líderes para as igrejas portuguesas, através do curso de extensão que nós coordenamos com uma instituição teológica local. Esse é um projeto. Gostaria de pedir as orações dos irmãos, para que consigamos, dentro até 2011, mais ou menos 2012, plantar essa igreja nessa área de classe média, média alta da Grande Lisboa, uma igreja que possa servir aquele grupo, ao país e ao mundo, como mesmo diz, Parque das Nações. Uma igreja no parque para servir as nações. Esse é o nosso objetivo. Eu peço as orações dos irmãos nesse sentido. Segundo projeto, dentro dessa palavra informativa para os irmãos. Depois de 9 anos vivendo dentro da Índia, no sul da Ásia, por razões que não cabe aqui divulgar, tivemos que sair. Por isso estamos morando em Portugal hoje, é a nossa base, e 3 vezes ao ano, pelo menos, continuamos como obreiros não residentes para a Índia. Os irmãos sabem que a Índia é um país, juntamente com a China, dos mais populosos do mundo. A Índia hoje está com 1 bilhão 200 milhões, 300 milhões de deuses e deusas. O nosso trabalho todo é no norte do país, no estado chamado Uttar Pradesh, que é um dos estados, dentre os 24 que o país tem. E nesse estado, lá no norte, chamado Uttar Pradesh, tem 166 milhões de pessoas. Quase toda a população do Brasil num estado só. Ali estão os rios sagrados do hinduísmo, os templos, os gurus, os líderes espirituais do hinduísmo. E através dos obreiros da terra, começamos a partir de 94, treinando esses obreiros da terra. Somos 9 hoje e um coordenador, portanto 10 obreiros da terra, que nós treinamos durante a nossa estadia lá, enquanto eles estavam plantando novas comunidades, levando a palavra de Deus a 4 grupos étnicos. Só para informação também, estatísticas, entre cada 2.000 vilas tinha uma igreja cristã, ou era anglicana por causa da influência inglesa, ou era católica. Ali começamos a trabalhar a partir de 94. Os primeiros cristãos começaram a surgir, o Natal começou a ser comemorado, a Páscoa começou a ser celebrado só a partir de junho de 94, quando as primeiras pessoas começaram a seguir a Jesus Cristo. Hoje, de 94 até o ano 2000, com aquele 9 grupo de obreiros da terra, treinamento todo o mês, separamos uma semana, lá no local onde eles estavam trabalhando, ministrávamos cursos de treinamento, porque nenhum deles tinha preparo bíblico. Foi uma educação teológica por extensão. Deus fez uma obra, 30 novas igrejas plantadas entre esses 4 grupos étnicos. Dentre essas 30 igrejas plantadas, hoje cerca de 1.000 pessoas, ex-hindus, louvando a Deus, seguindo a Cristo e sendo hoje transmissores da mensagem do reino de Deus. De 2001 a 2006, passamos por um processo de consolidação dessas 30 igrejas. Isso já foi feito, continua sendo feito. E o que esse grupo faz hoje?
essas 30 igrejas, formamos no ano 2000 a Associação Batista Jivan Jyoti. Jivan na língua local é vida, Jyoti é luz. Associação Batista Vida e Luz, que coordena as 30 igrejas. E hoje, do ano 2007 a 2012, lançaram um plano de expansão. E o objetivo dessas 30 igrejas, até o ano 2012, é de plantar 25 novas igrejas. É um outro desafio que eu peço das orações da PIB de Curitiba, para que Deus possa sustentar esses 10 obreiros da terra, com outros 20 obreiros que estão sendo treinados, novos convertidos. Eles vão ser os líderes das 30 igrejas. E esses 20 obreiros estão sendo treinados. O trabalho do treinamento vai ser completado em junho do próximo ano. Eles vão liderar essas 30 igrejas e, juntamente com os obreiros da terra, vão plantar 25 novas igrejas. Aliás, o projeto já está em andamento. Começou em junho do ano passado, e o objetivo, como disse, é de plantar 25 novas igrejas. Dentro da Índia, temos 4 igrejas plantadas nos últimos 4 anos entre os muçulmanos. Os irmãos sabem ou devem saber que na Índia temos 160 milhões de muçulmanos. Tem muito mais muçulmanos dentro da Índia do que nos próprios países do Oriente Médio. E estamos com 6 obreiros da terra entre os muçulmanos, sempre no trabalho de parceria. Não sei trabalhar sozinho. Trabalhamos em equipe no Parque das Nações, trabalhamos na Índia num trabalho de equipe e continuamos com o trabalho de equipe também, não só entre os hindus, mas também entre os muçulmanos. Entre os muçulmanos, temos 4 igrejas plantadas do ano 2002 até hoje. 4 dessas igrejas estão na região da Caxemira. Os irmãos que acompanham o noticiário, a política internacional, Caxemira fica entre a Índia e o Paquistão, um estado extremamente lindo, chamado a Suíça do Sul da Ásia, mas que está em guerra desde 1947 com os 2 países disputando o controle daquele estado. Nós temos lá 6 obreiros da terra, 4 igrejas plantadas. Estivemos em abril deste ano visitando os obreiros, ajudando no treinamento, e 70 famílias ex-muçulmanas seguindo a Cristo hoje nas 4 igrejas. Trabalho extremamente difícil. Mais de 90% do povo é muçulmano. É extremamente difícil pregar a unicidade de Cristo no meio daquele povo. Aliás, na Índia toda, com os seus 300 milhões de deuses e deusas. Há 1 ano e meio atrás, o nosso coordenador na Caxemira, o irmão Bashir, ele estava em frente à sua casa, quando 2 elementos fundamentalistas islâmicos apareceram, deram 3 tiros na cabeça, e eles acabou por falecer em frente à sua casa. Foi um período muito difícil para o nosso trabalho, para os cristãos daquela região, que são novos na fé, que estão crescendo no conhecimento da palavra de Deus, e Deus, na sua graça, o trabalho é dele. Ele é soberano, ele é o Senhor das nações, das suas vidas, das nossas vidas e do mundo. Hoje temos um outro irmão, o nome dele é Abibullah, que está coordenando o nosso trabalho na Caxemira. A vida do irmão Abibullah está por um fio também. Já escapou de 2 atentados, né? E se ele está vivo hoje, é por causa da graça de Deus também. Se o irmão puder orar por ele, pela família dele, que está lá na Caxemira, pelas 70 famílias ex-muçulmanas seguindo a Cristo. O último projeto que eu gostaria de compartilhar para os irmãos, desde 2002 até hoje, a pedido da Junta de Missões Mundiais, nós somos os orientadores estratégico-pastoral da nossa junta para a Ásia. Então tem ajudado pastoralmente e estrategicamente os nossos obreiros na Ásia. Estive na China, temos 2 casais na China hoje, treinando líderes para a igreja subterrânea, a igreja perseguida na China. Temos 3 casais na Malásia. Na Malásia é um país muçulmano, é proibido a conversão.
O que os 3 casais de nossos brasileiros estão fazendo na Malásia? Organizaram uma escola de futebol. Futebol é matéria-prima peculiar nossa, não é assim? Aliás, uma das matérias-primas. E eles, através da escola de futebol, estão sinalizando o Evangelho e o reino de Deus para os malaios. Temos 2 casais no Japão, alcançando o grande contingente de imigrantes brasileiros que estão trabalhando no Japão. Temos um casal na Tailândia, alcançando budistas através do projeto de esporte, o projeto Go. Temos um casal e uma jovem em Timor-Leste. Visitei Timor-Leste em fevereiro deste ano. Eles têm um projeto social, um projeto educacional. Eu tenho dito sempre, quem chegar primeiro em Timor-Leste, ganha. Se é Satanás, ele ganha. Se são as forças do reino chegarem lá primeiro, ganha o reino de Deus e ganha a obra do Evangelho. Japão, China, Timor-Leste, Malásia, Tailândia, Índia e em julho último, passando pelas Filipinas, acabamos de abrir o campo, um novo campo dos batistas brasileiros hoje nas Filipinas. Hoje temos um casal já morando nas Filipinas, em parceria com entidades locais, tentando avançar a obra de Deus naquele país. Não sou eu que faço o trabalho, sou apenas o orientador pastoral e estratégico para os nossos obreiros. Meus irmãos, aqui da PIB de Curitiba, uma família, 2 filhos, envolvidos em 3 projetos. 2 igrejas sendo plantadas em Portugal, 140 líderes ali treinados, e continua esse treinamento. 30 igrejas plantadas no norte da Índia, 25 novas igrejas em fase de plantação até 2012, 4 igrejas plantadas na região da Caxemira, fronteira entre a Índia e o Paquistão. Não é trabalho nosso, é trabalho da PIB de Curitiba. Talvez muitos dos irmãos não sabiam disso. E eu quero entregar, pastor Pascoal, e a liderança da igreja e a PIB de Curitiba, as 30 igrejas plantadas, são figas da PIB de Curitiba. As 25 novas igrejas que vão ser plantadas, vão ser figas de vocês. As 4 igrejas plantadas na região da Caxemira, as 2 igrejas vão ser plantadas na área da Grande Lisboa. É trabalho da PIB de Curitiba. Se os irmãos não estivessem apoiando as nossas vidas em oração, em sustento financeiro, não seria possível avançar a obra do reino de Deus. Eu acho que devemos ficar contentes. A alegria que deve invadir os nossos corações, o coração desta igreja, quando uma igreja se coloca nas mãos de Deus, fazendo a obra de Deus, avançando o reino aqui em Curitiba, no Brasil, e através da obra missionária avançar no mundo. É trabalho de vocês. A nossa gratidão, essa palavra de compartilhamento, foi para informação dos irmãos. E eu espero, e foi a minha oração a Deus antes daqui chegar, que essa informação possa levar a sua vida à oração. E através da informação e da oração, também a ação. Que o irmão possa ser fiel na contribuição das suas finanças para o sustento da igreja local. E para, através das suas ofertas também, poder avançar a obra de Deus no mundo. Eu gostaria de deixar uma mensagem para o seu coração nesta manhã. Gostaria que você abrisse as suas Bíblias em Mateus capítulo 24, apenas um versículo. Nós temos mais ou menos aí 20 minutos, e eu gostaria de deixar uma mensagem de encorajamento para a sua vida, para a sua família, para o coração desta igreja. Mateus capítulo 24, versículo 14. Eu tenho a versão da Nova Versão Internacional aqui comigo. Eu gostaria de ler apenas o versículo 14 de Mateus capítulo 24. Foram palavras do Senhor Jesus, e disse o seguinte: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunhos a todas as nações, e então virá o fim. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá
o fim. A relevância de pregarmos o Evangelho do Reino no Brasil e no mundo. Este é o assunto que eu gostaria de pensar com vocês. Por que que é importante, relevante, pregarmos a mensagem do Evangelho de Cristo no Brasil e no mundo? Eu não vou entrar aqui na questão do contexto deste versículo. Os irmãos sabem que foi um sermão pregado por Cristo em resposta a algumas perguntas que os discípulos lhe fizeram. Está logo aí no versículos 1, 2 e 3. Jesus, em resposta às indagações dos seus discípulos, Jesus fez este sermão, e como parte deste seu sermão, versículo 14, Jesus disse que este Evangelho precisa ser pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. O que Jesus diz aqui é que o Evangelho de Cristo é uma das forças que moldam as mentes da sociedade e dos indivíduos. Primeiramente, nós, meus queridos irmãos, esse é o primeiro ponto. Nós precisamos entender o que é o Evangelho. Evangelho não é apenas uma ideologia, um corpo de doutrinas. Evangelho tem dentro do seu bojo uma série de doutrinas, é verdade, mas ela não é apenas um corpo de doutrinas ou uma ideologia. O Evangelho não é apenas um conjunto de códigos, de regras e de regulamentos. Ela tem dentro do seu bojo valores, é verdade, mas ela não é simplesmente valores, nem regulamentos, nem regras. O Evangelho não é simplesmente uma proposta humana, porque se fosse uma proposta humana, seria mais um ismo, como tantos outros ismos que nós temos no mundo. No mundo secular temos o liberalismo, o comunismo, o positivismo. No mundo religioso nós temos o hinduísmo, nós temos o espiritismo, nós temos o islamismo. Mas o Evangelho não é simplesmente uma proposta humana, porque se fosse uma proposta humana, seria uma religião. E os irmãos sabem o que é uma religião, como o próprio nome diz, religar. Ser humano criado à imagem e semelhança de Deus não consegue viver sem a dimensão de divindade em sua vida. E como ele não consegue viver sem Deus, o que o ser humano faz? Faz todo o esforço para chegar a Deus. Aí nós temos uma série de religiões no mundo, mas Evangelho não é o esforço do ser humano para chegar a Deus. Evangelho tem uma outra via, é o esforço do Deus Criador para chegar perto do ser humano. É diferente. Enquanto a religião é o que o ser humano faz para chegar a Deus, o Evangelho é o que o Deus Criador faz e continua fazendo para chegar perto do ser humano. E aqui entra a pessoa de Jesus. Nesse ponto ele é peculiar. Diz a Bíblia, no seu sermão de introdutório, o Evangelho de João, no princípio Cristo era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. O Brasil e o mundo foram feitos por meio da palavra. Sem a palavra, nada do que foi feito se fez. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, diz João, e nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É o Deus Criador. Quando você e eu, quando o ser humano se afastaram, nós como seres humanos afastamos do projeto de Deus, esse Deus Criador não nos abandonou. Gostaria de continuar a se envolver com a história nossa, com a história da humanidade. E ao ponto que Ele era a palavra, se fez carne no primeiro Natal através de Maria. Não que Jesus começou a existir a partir de Maria no primeiro Natal na cidade de Belém. Ele é eterno, não tem princípio, não tem fim. Mas por amor, Ele entrou na história da humanidade para mudar a história
do ser humano, principalmente aquele que nele crê. E nós aí precisamos entender o que é Evangelho. Evangelho é uma pessoa peculiar. Não tem paralelo na história das religiões. Eu me lembro de Stanley Jones. Eu aprendi a admirar o maior estadista, um dos maiores estadistas de missões do século XX. Stanley Jones era evangelista para as classes altas da Índia. É impressionante o que Deus fez através da vida desse homem. Por mais de 30 anos viveu naquele país. E ele tinha um método de evangelização, de comunicação do evangelho chamado Christ Round Table, a mesa redonda com Cristo. E uma coisa que Stanley Jones fazia, sabe o que era? Era convidar para presidir a mesa, numa conversa evangelística, um hindu. E ele resolveu chamar um guru, para presidir a mesa. E o guru fez uma regra, estabeleceu uma regra. O Senhor falou para Stanley Jones: o Senhor pode falar o que o Senhor quiser sobre o seu Cristo, sobre a sua Bíblia. Eu vou encontrar paralelo na minha religião e em Bhagavad Gita, que é considerada o livro religioso deles. Stanley Jones concordou que a última palavra seria dele. Interessante que Stanley Jones falou de uma pessoa. Não falou apenas da mensagem de Jesus, nem dos ensinos de Jesus. Falou de Cristo e de uma pessoa. Sabe o que aconteceu com o líder daquela mesa redonda? Um grande líder espiritual hindu. Ele ficou completamente mudo, porque não tinha paralelo na história da religião dele. E às vezes nós esquecemos isso. O Evangelho é uma pessoa. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. A grande mensagem de Jesus não foi sobre a paz. Ele falou sobre a paz. A grande mensagem de Jesus não foi sobre o amor. Ele falou sobre o amor. A grande mensagem de Jesus foi Ele próprio. Foi Ele quem disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e aprendei de mim. Ele, a pessoa dele, que sou manso e humilde de coração. Você tira Buda do budismo, o budismo continua. Você tira Maomé do islamismo, o islamismo continua. Você tira Allan Kardec do espiritismo, o espiritismo continua. Mas se você e eu tirarmos Cristo do cristianismo, sabe o que acontece? O cristianismo morre. Porque o cristianismo é uma pessoa. Não tem paralelo na história das religiões. Colocar Jesus como fosse mais um sistema religioso é um dos problemas da igreja e um dos erros da igreja, ainda que de uma forma inconsciente. Então temos que entender o que é o Evangelho. O Evangelho é uma pessoa. Foi por isso que Jesus disse que o maior mandamento é amar a Deus, amar ao próximo. Como é que é possível amar a Deus e amar ao próximo sem relacionamento com o Deus vivo, com o Deus pessoal e com o próximo? Como é que é possível? Ser cristão, ser discípulo de Jesus, meus queridos irmãos, é seguir uma pessoa. Mais do que os seus ensinos, mais do que os seus valores, é uma pessoa. Pessoa viva. Pessoa que criou o Brasil, que criou o mundo, que não se afastou do mundo quando o mundo se afastou dele. Se fez carne, entrando na manjedoura de Belém, para mudar a tua história, a história da tua vida, a história desta igreja, e através desta igreja, sendo agentes do seu reino, na extensão desse reino no Brasil e no mundo. A segunda coisa que eu gostaria de deixar aqui com os irmãos para a nossa reflexão, depois de explicar essa parte sobre o Evangelho, é o segundo ponto, que Jesus disse que este Evangelho do reino precisa ser pregado em testemunho a todas as nações. Em testemunho, aliás, será pregado em todo o mundo.
como pressuposto, sabendo o que é evangelho, que é uma pessoa. Meus irmãos, não há possibilidade do ser humano resolver as ambiguidades do seu coração. Não é possível mudar uma sociedade, mudar o indivíduo, resolver o caos dentro da alma humana sem a comunicação do Evangelho de Cristo. Daí a relevância. É o que Jesus disse em Mateus 24:14. Devemos pregar às nações o Evangelho do Reino. Devemos proclamar o Evangelho do Reino, porque Cristo é o único que tem dignidade e que pode resolver o problema do coração, tanto da pessoa asiática como de todo o coração do ser humano. A universalidade do Evangelho é por causa da singularidade da pessoa de Cristo. Não existe possibilidade de salvação sem Cristo. João 14:6, Atos 4, versículo 12, 1 Timóteo capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículos 5 e 6. Como eu disse, temos que entender o que é o Evangelho do Reino, que é diferente da religião. Daí a necessidade, a relevância de proclamarmos o Evangelho de Cristo no Brasil e no mundo. Qualquer que seja a religião no mundo, tanto no contexto da pluralidade da Ásia com seus 300 milhões de deuses e deusas, tanto no contexto do solo brasileiro, com tantas expressões de adoração, ainda que misturado com idolatria. Isso mostra que não só o Brasil tem sede de Deus, mas é o Brasil e o mundo que tem sede de Deus. A terceira e a última coisa que eu gostaria de deixar com os irmãos para nós pensarmos, depois de mostrar o que é o Evangelho, a necessidade de proclamarmos esse Evangelho, a singularidade da pessoa de Jesus, porque é através da singularidade da pessoa de Jesus que o ser humano pode ter o seu pecado resolvido e a sua alma em paz com o Deus Criador. O tempo do Evangelho também é limitado. Jesus disse que este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo como testemunhas a todas as nações, e então virá o fim. Meus irmãos, há um fim na proclamação do Evangelho. Este mundo teve um início e esse mundo vai ter um fim. A sua vida, a nossa vida, teve um início e vai ter um fim. A nossa vida precisa ser uma oportunidade e um meio para viabilizarmos o plano de Deus na história. E o plano de Deus na história, para ser materializado no Brasil e no mundo, passa pela sua vida, passa pela sua família e passa pela missão e coração da PIB aqui da Igreja de Curitiba. Meus irmãos, deixar o Brasil sem o referencial do reino, ou a Ásia com seus 300 milhões de deuses e deusas, nas suas grandes expressões religiosas como hinduísmo, islamismo e budismo, sem o Evangelho do Reino, é uma agressão ao plano mundial de Deus e uma violência à nossa vocação e à nossa missão. Uma violência à nossa vocação e à nossa missão. Eu espero, e a minha palavra de encorajamento, que a sua vida, meu irmão, minha irmã, a sua família, o seu dinheiro, o seu carro, não seja um fim em si, mas o meio de servir a Deus, servir a igreja, a sociedade à nossa volta e a obra missionária no mundo. Há um provérbio oriental que diz o seguinte, que há 3 coisas que não voltam atrás. A primeira é a flecha arremessada. Você arremessou, ela não volta. A segunda coisa que não volta atrás é a palavra impensada. Você falou, está falado. E a terceira coisa que não volta atrás é a oportunidade perdida. A sua vida é uma oportunidade. A missão da PIB de Curitiba é uma oportunidade que Deus dá. Não devemos perdê-la.
Preguemos o Evangelho. O ser humano e o mundo precisam de ouvir o Evangelho. O Evangelho é Cristo, é uma pessoa. Isso é singular. Singular na pessoa de Cristo, singular na missão da PIB de Curitiba. O que é de real valor e permanente na vida e existência humana é o conhecimento de Deus que vem pelo Evangelho. Por isso a relevância de proclamarmos o Evangelho no Brasil e no mundo. Sem o Evangelho e esse conhecimento de Deus revelado nas Sagradas Escrituras, a vida e a história do ser humano e da sociedade são trágicas. Cheguei no Brasil em setembro, dia 11 de setembro. Foi a Semana da Pátria, passando por uma banca, e eu vi a última edição daquela semana da revista Veja. 40 propostas para mudar o Brasil. Achei interessante, comprei a revista, folheei, tive a oportunidade de lê-la. Foi um fórum que a revista promoveu sobre propostas para mudar o Brasil. Mas depois que li aquela reportagem, por sinal muito interessante, comecei a pensar. Houve uma pergunta que a Veja não viu, que era acerca do futuro do homem brasileiro, do futuro da nação brasileira. Responder a uma das perguntas de Cristo, que adianta o ser humano ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida. E sabe por que a revista não viu? Porque a única entidade que tem na sua agenda de colocar na vida existencial dos brasileiros, da nação brasileira, para que a vida da nação não sejam redutores, a agência que tem essa agenda, sabe quem é? É a Igreja de Cristo. É por isso que a revista não viu. Daí a necessidade urgente e relevante de pregarmos o Evangelho de Cristo. Só que antes de pregarmos o Evangelho de Cristo, precisamos entender o que é Evangelho. É uma pessoa, é também boas novas, é também reconciliação, é também uma cosmovisão, uma maneira de ver o mundo. Significa que há um outro rei, uma outra maneira de fazer as coisas, de ver as coisas. E a nossa missão é de levar o conhecimento de Deus e das Sagradas Escrituras e do Evangelho à nação verde e amarela, e tanto quanto puder de nós, aos extremos da terra, cumprindo Mateus 24:14. A sua vida e a missão desta igreja é uma oportunidade. Não a percamos, para a glória de Deus. Amém. Amém. Quero te convidar a se colocar em pé e nós oramos por aquilo que é o desafio do que Deus colocou em nosso coração. Eu fico olhando aqui, eu não sei qual é o teu sentimento de ouvir o que a PIB está fazendo em tantos lugares, e talvez eu e você nós não temos noção do que representa tudo isso, e talvez não só por não ter noção do que representa tudo isso, mas como está o nosso coração em relação a todos esses desafios, esses projetos. Como está o teu coração em relação a isso? Aquilo que Deus tem feito através da tua vida sem você imaginar, e talvez até sem você ter se colocado por inteiro em tudo isso. Se entregando realmente completamente a falar: Senhor, eu estou aqui, quero fazer a tua vontade. Quero realmente ajudar e quero colaborar e quero fazer a diferença neste mundo, para que um dia toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, como a tua palavra nos diz. Por isso que enquanto nós cantamos só o refrão dessa música, eu queria que você pensasse um pouquinho qual que é a tua parte também nisso tudo, do que você já tem feito, mas daquilo que Deus desafiou o teu coração hoje, a assumir ainda mais o compromisso de viver a essência do Evangelho, a nossa missão, nossa vocação, levar o amor de Jesus a todos os cantos dessa terra. Amém? Olhando para Cristo, grande autor da salvação,
Cristo. Soberano na ordem de Deus, agora, olhando para Cristo, o grande autor da salvação. Querido, naquilo que ouvimos e fomos desafiados aqui nessa manhã, ao mesmo tempo que o nosso coração se enche de alegria em saber que fazemos parte de um projeto do Senhor que tem feito a diferença em tantos outros lugares. E muitas vezes nós ouvimos isso e talvez o sentimento de alguns aqui seja se sentir tão distante disso tudo, porque os cultos passam a ser só cultos dominicais e nem sabem aquilo que o Evangelho, o reino do Senhor está sendo instituído nessa terra, através do compromisso talvez de alguns, ou daqueles que têm entendido a essência realmente da sua missão, que é ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Pai querido, nos motiva cada vez mais. Nós não queremos ser apenas informados, como o pastor Tomé fez aqui, que nos motiva essas informações a orarmos, mas nós queremos agir também em tudo isso. Queremos poder levar, Pai, aquilo que é a palavra do Senhor verdadeira, na simplicidade, mas no poder tão grande e transformador que só a palavra do Senhor tem. Tanto para aqueles que estão à nossa volta, como para aqueles que estão nessa cidade, na nossa cidade em Curitiba, no nosso país e até os confins da terra. Pai querido, e sabemos que só podemos isso olhando para o Senhor a todo tempo, colocando o Senhor em primeiro lugar em todas as áreas da nossa vida. Só assim para entendermos, Pai, o que é a essência e o poder do Evangelho do Senhor na nossa vida e na vida de pessoas todos os dias. Daquilo que já temos experimentado da graça do Senhor, mas daquilo também que o Senhor quer e espera que nós pratiquemos todos os dias, anunciando a Tua palavra. Por isso leva Teu povo em paz, aqueles que saem, vão para suas casas, aqueles que ainda ficam aqui um pouco mais, que a boa mão do Senhor os conduza debaixo da graça e misericórdia do Senhor, e que à noite, quando nos reunimos mais uma vez aqui para adorarmos ao Senhor, não seja só mais um culto, seja um tempo de celebração, mais uma vez, de colocarmos na continuidade da nossa vida aquilo que o Senhor deseja da nossa alma todo o tempo. É o que oramos em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém.